Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 13. Primeiro Coríntios, capítulo 13. O título da nossa palavra hoje é Testando o Amor, tá? Ou vamos pensar assim, o teste do amor, para a gente saber se a gente ama e para a gente saber se aonde a gente está também amarrando nosso jeguinho, né? Se o povo nos ama, né? E é interessante isso. Mas mais importante não é se as pessoas amam você, mas é se você ama as pessoas. Esse é o mais importante dentro do cristianismo, tá? Dentro da nossa vida cristã, dentro da nossa vida espiritual, né? O amor é uma coisa assim essencial para o cristianismo. Por isso Paulo ele fala assim, quando ele fala sobre o amor, ele diz: olha, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Então ele já mostra que o amor é importante. Vai lá. O símbolo que retine, né? Ó, isso aqui é um símbolo que retine, né? E o som dele começa e acaba, e o que aconteceu? Nada. Então, se não tiver amor, é como isso aqui. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, que é muito importante, conheça todos os mistérios e toda a ciência, pode ser a pessoa mais inteligente, conhecer de tudo, ainda que eu tenha tamanha fé, então está falando da ciência, está falando da fé, e pode ser uma fé muito grande, a ponto de transportar os montes, que Jesus disse que um grão de mostarda, né, uma fé do tamanho do grão de mostarda pode fazer isso. Se não tiver amor, não adianta nada. Pode ir. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, a gente sabe aí que tem gente que distribui os bens. Eu estava falando aí dessa menina, e disse que uma certa vez ela estava lá no abrigo, e a pastora precisava de um documento. Na verdade, o pessoal tinha tirado ela do abrigo, porque como ela dava muito problema, as pessoas não queriam ela, né? Então, aí minha esposa precisou de um documento para poder liberar alguma coisa para essa menina, e eles rapidamente, o pessoal do abrigo conseguiu o documento. A minha esposa ficou tão feliz. Falou: poxa vida, nossa, conseguiu tão rápido, né? E aí minha esposa falou: olha, muito obrigado, viu, por vocês terem conseguido assim tão rápido. Ele falou: não, é porque nós queremos realmente que seja rápido isso aí. E aí minha esposa pensou: poxa vida, eles fizeram para se livrar dela. E é um lugar de abrigo, é um lugar de distribuir os bens. Ali você está colocando, né? Você coloca, ainda que distribua os meus bens entre os pobres. E aí coloca, mas não tem amor, não adianta nada. Entendeu? Tudo que a gente fizer sem o amor não tem validade. Por isso que o amor, ele é importante. E a gente vai entender um pouco mais disso aqui. E ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Pode ir. O amor, aí ele começa a falar que o amor é paciente. Então isso é amor, é paciência, né? Não é sentimento, é paciência, é ter paciência. Quando falta paciência, está faltando amor. Aí a gente precisa se encher do amor para a gente ter paciência. O amor é benigno, né? Ele vê as coisas com um olhar bom, ele não fica vendo maldade em tudo,
O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana, não se ensoberbece. Eu não vou me prender em todas as coisas, vamos lá em frente. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Tem gente que faz as coisas, mas faz com interesse. Está fazendo aqui porque ele está querendo uma troca ali na frente. Tá? Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. É nesse versículo que eu quero me pegar com você. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Fala assim: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Amém? Pode ir em frente. Tudo sofre, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. O amor, então, ele é muito forte. Ele pode vencer muita coisa. O amor jamais acaba. Quem tem essa história, meu amor acabou. Não acaba. Mas havendo profecias, ele vai desaparecer. Havendo línguas, que é o dom da variedade de línguas, cessarão. Havendo ciência, que é palavra de ciência, de conhecimento, passará. Vai lá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Pode ir. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Olha só, vamos parar aqui, ó. Quando eu era menino, eu falava como menino. Menino fala o que vem na cabeça, né? Ele não está nem aí. Ele sentia como menino, os sentimentos, né? Ele não sabe lidar com os sentimentos. Pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti então das coisas próprias de menino. Agora não devo mais fazer coisa de menino. Vamos lá. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Porque o espelho antigamente você não via claramente. O espelho, ele era meio embaçado, os espelhos que eles tinham, né? Então, hoje a gente vê como em espelho. Um espelho meio embaçado, a gente não consegue ver totalmente ali a imagem. Hoje a gente tem uma tecnologia de espelho que você chega, você olha, você vê você. Mas antigamente não tinha toda essa tecnologia. Então veremos face a face. Aí você vai ver direitinho. Agora conheça em parte. Então conhecerei como também sou conhecida. Você vai conhecer direitinho o amor. Agora, pois, permanece a fé, que é muito importante, a esperança, que é muito importante, e o amor. Mas se ele tivesse que escolher entre os três, ele escolheria o amor, porque ele acha que o amor é a base da fé, porque a fé opera pelo amor também, né? É a base da esperança. Porque quando a gente ama, a gente espera. Quando a gente ama, a gente suporta, né? A gente vence o tempo, a saudade, a falta, a gente vai vivendo assim, tá bom? Então esse é o nosso texto, sendo que o texto principal para a gente aqui é o versículo 6, que é que o amor, como que é lá? Versículo 6, põe ali para os irmãos. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com o quê? Com a verdade. Vamos ver então esse teste do amor. Senhor Jesus, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Eu peço para que o Senhor ministre o coração dos Teus filhos nessa manhã, que eu não possa atrapalhar a Tua palavra de ser pregada, mas que o Teu Espírito Santo libere sobre cada coração aquilo que é necessário. Me ensina, Senhor Deus, a conduzir e a falar da Tua palavra, é o que eu te peço agora, nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, tem um pastor americano
chamado Max Lucado. Ele conta que uma certa vez, ele se hospedou em um hotel. Chegou lá no hotel, se hospedou, ele ia pregar numa certa igreja. Só que como uma vez, em outras vezes que ele se hospedou, teve uma vez que ele se hospedou num hotel, e ele sempre saía para correr. Ele sempre teve o costume de sair para correr. E ele saiu para correr, só que ele saía para correr, ia por um caminho e voltava por outro. E um dia, ele ficou 3 horas perdido numa cidade. 3 horas, ele ficou perdido até ele encontrar de novo o hotel dele. E ele pensou assim, bom, para isso nunca mais acontecer comigo, o que eu vou fazer? Eu sempre vou por um caminho e volto pelo mesmo caminho. Vou sempre fazer isso. Ele colocou isso na cabeça dele. Numa manhã, então, ele foi para um lugar para poder pregar. E ele foi alojado lá num hotel. E ele saiu para correr. Ele saiu para correr, correu bastante, tal. E quando voltou para o hotel, ele estava cansado demais. Quando ele chegou assim no hotel, ele olhou assim, ó, e ele viu uma mesa posta com um café da manhã. E ele morrendo de fome, né? Ele viu a mesa posta com café da manhã. E ele pensou assim, poxa vida, como que eu não vi essa mesa na hora que eu saí para correr? Eu já estava com fome, dava para mim comer. Como que eu não vi essa mesa quando eu passei por aqui? Ele pensou. E aí ele foi direto para a mesa. Ele nem pensou 2 vezes, ele estava com muita fome. O que ele estava sentindo, irmãos? Fome, né? E aí ele foi lá atrás e começou a comer aquela comida. E no café ele encontrou um casal de brasileiros. Ele já foi pastor aqui no Brasil também, no Rio de Janeiro. Ele encontrou um casal de brasileiros e ele começou a conversar com os brasileiros, mas sem parar também de comer. Ele ia conversando, mas ia comendo, né? Ele ia conversando e ia comendo. Depois que ele já estava quase satisfeito, ele resolveu então ir para o quarto. Falou, bom, vou para o quarto, vou tomar banho, me ajeitar. Só que ele levou um prato de mingau com ele. Falou, vou levar um prato de mingau, porque ainda vou tomar esse mingau aqui. Aí ele pegou o prato de mingau, está indo para o quarto. Quando ele olha, ele vê uma piscina. Ele vê uma piscina, e ele falou, meu Deus, como que eu não vi essa piscina? Olha que piscina bonita, olha que tamanho de piscina. E ele passou pela piscina pensando isso. Quando ele chegou na porta do quarto, ele começou a colocar lá o cartão, né, para abrir, e não abria. E passa o cartão, e passa o cartão, e esfrega o cartão, e passa o cartão, e não abria. A chave não abria aquele quarto. Então ele ficou pensando, poxa, o que está acontecendo? O número do quarto é esse aqui. Esse daqui é o meu quarto, deixa eu ir lá. Foi lá fora, e quando ele chegou lá fora, que ele olhou assim, o hotel não era o hotel que ele estava hospedado. Não era o hotel. E então ele pensou assim, poxa vida, eu passei 1 hora no hotel errado. Passei 1 hora no hotel errado, comendo, conversando com os hóspedes, bebendo café. Até cumprimentou o gerente pela decoração, elogiou o gerente, né? Olha, muito boa a decoração aqui do hotel, né? 1 hora no hotel errado. Mas ele sentia que estava no lugar certo. A sensação, quando ele chegou, ele sentia que estava no lugar certo. Se alguém chegasse e falasse para ele assim, por favor, seu Max, você está no lugar errado, esse não é o seu hotel, ele não ia acreditar. Assim como um dia um irmão chegou, irmãos, era dia, que dia que era? Era dia 4 de outubro, meu aniversário é dia 4 de novembro. Um irmão chegou na igreja, aqui, e falou assim, ô pastor, parabéns, é seu aniversário. Eu falei, é meu aniversário? Ele falou, hoje não é dia 4? Eu
Falei, rapaz, é dia 4 mesmo. Eu olhei assim e falei, é dia 4. Rapaz, meu aniversário. O cara me convenceu de que era meu aniversário. E aí eu vivi minha vida normal. Só que depois eu descobri que faltava um mês ainda para o meu aniversário. Então, se alguém chegasse e falasse para o pastor Max e falasse assim para ele, você está no hotel errado, ele não ia acreditar. Por quê? Porque ele estava tão convicto, ele saiu, ele voltou pelo mesmo caminho. Não tinha como errar, né? Mas ele só percebeu que ele estava errado quando ele foi fazer o quê? Quando ele foi colocar a chave na porta. Quando ele colocou a chave na porta, ele viu que tinha alguma coisa errada. Então, independentemente dos nossos sentimentos, daquilo que a gente está sentindo, o fato e o que ele estava sentindo naquela hora é que aquele era o lugar certo. Independentemente disso, o fato era de que a chave não abria a porta. Então não era o lugar dele. E quando a gente pensa em amor, fala a verdade, quando a gente pensa em amor, logo vem o quê? Sentimentos. Quando pergunta para alguém, você ama aquela pessoa? Eu sinto isso aqui por ela, então eu amo. Porque eu sinto isso aqui. E a gente baseia o nosso amor em sentimentos. E muita gente, às vezes, tem tomado decisões erradas. Por basear em sentimentos, em relação contrário, de repente, aos fatos. Então aqui a gente tem os sentimentos e os fatos. Quando a gente decide às vezes pelos sentimentos e não pelos fatos, e a gente pensando nisso, nós podemos estar tomando decisões erradas, né? Podemos tomar decisões erradas. Às vezes, por exemplo, você precisa de despedir lá um funcionário. Irmãos, trazer alguém é fácil, mas você ter que mandar alguém embora é difícil. Imagina só o Abraão, quando Deus falou para ele, manda Ismael embora. A sensação qual que é? Não ama. Mas o Abraão amava o Ismael. Era filho dele. Mas ele tinha que mandar embora. Porque o fato era que Deus havia dito para ele que aquele negócio não ia funcionar daquele jeito. Que ia funcionar melhor se o Ismael fosse embora. Então, quando a gente fala de relacionamento e a gente pensa nas nossas emoções, geralmente as emoções conduzem o barco. Aí você pensa assim, mas se eu tenho que mandar embora, eu vou mandar embora, é porque eu não amo. Né? É porque eu não amo. Mas, será que os nossos sentimentos podem ser confiáveis? Se os nossos sentimentos fossem confiáveis, nós não nos enganaríamos muitas vezes por causa deles. Então os nossos sentimentos às vezes podem estar errados, irmão. Por isso que o Paulo, ele dá esse versículo para a gente, o versículo 6, que ele fala, olha, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então imagina só, por exemplo, vamos pensar aqui numa situação, uma amiga chega e fala para outra, chega e fala assim, nós somos amigas de verdade, não é? A outra amiga lá no trabalho fala, sim, a gente é amiga de verdade, a gente está sempre aqui junta, né? Elas estão fazendo as coisas juntas, então sim, a gente é amiga, a gente se ama mesmo, né? Nós somos bem ligadas. Aí a outra chega e diz assim, então faz o seguinte, se o meu marido perguntar se ontem nós saímos juntas, você fala que saímos. Você fala que saímos. Mas a outra chega e fala assim, mas a gente não saiu. A gente não saiu junta. Mas a outra fala assim, mas você não é minha amiga? Então quando meu marido chegar, porque eu estava com outra pessoa, você vai mentir para ele. Você vai mentir para ele. E aí eu pergunto para você, baseado nessa palavra
de Coríntios sobre o amor, essa pessoa que está pedindo para o outro mentir, ela está amando? Sim ou não? Não. Por quê? Porque amor, apesar, ela pode estar cheia de sentimentos, entendeu? Cheia de sentimentos, ficar com dó da amiga, poxa vida, ela é minha amiga, o marido dela não é meu amigo. Ah, que se lasque o marido, né? Ele é assim, já olha, já vê os defeitos do cara. Não, tem que... Vamos... Então, se ela baseia em sentimentos, ela não vai saber o que é o amor de verdade. Porque o amor, segundo a Bíblia fala aqui, ele não pede para ninguém fazer o que é errado. Ele não vai pedir para uma pessoa mentir. Então, se alguém vai querer esconder alguma coisa, mentir alguma coisa, omitir alguma coisa, a Bíblia fala que o amor, então, ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Se você, por exemplo, se descobre incitando ou falando mal dos outros, incitando outras pessoas a falar mal de outras pessoas, então, uma luzinha tem que acender na sua vida. Opa, peraí. Será que eu estou amando? Porque o amor, ele não vai falar mal do outro. O amor, ele não vai desfazer do outro. Você pode, às vezes, estar com raiva de alguém. Você pode estar com um monte de coisa, sentimentos que foram gerados dentro de você. Só que você sabe, a Bíblia fala que o amor não mente. O amor não fica falando mal dos outros. O amor não faz isso. Se as pessoas incitam o mal em você, fica alerta também. Fica alerta. Imagina só, um outro exemplo. Um casal que de repente eles ultrapassaram os limites. Eles começaram a se beijar e se afagar, né? E eles estão ali ultrapassando os limites. Mas a moça chega e fala, não, peraí, calma lá. Calma, vamos com calma. Aí o rapaz chega e fala assim, não, mas eu amo você, eu quero ficar com você. Não, mas vamos esperar. Não, mas você é muito importante para mim. Olha, se você me amar de verdade, ele fala para a moça, se você me amar de verdade, então se entrega para mim. E esse camarada, essa história, irmãos, ela se repete muitas vezes. E esse camarada, na verdade, ele não ama a moça. Ele pode amar fazer sexo com ela. Ele pode amar o corpo daquela mulher, daquela moça. Ele pode, às vezes, até se vangloriar para os colegas dele, das suas conquistas, mas ele não ama a moça. Porque o verdadeiro amor nunca pede para o outro fazer o que a pessoa sabe que ela não deve fazer. Né? Se a moça falou ali não, e o rapaz ama a moça, ele vai respeitar isso. Porque o amor, ele não vai querer destruir a convicção que existe dentro do outro. Muito pelo contrário. O amor, está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, que o amor, ele edifica. O amor não destrói. O amor traz edificação. Então, se existe uma verdade, e essa verdade está sendo construída, e isso edifica. Ainda lá em 1 João capítulo 2, verso 10, a gente leu esse ano aqui esse texto, que diz assim, que quem ama o seu irmão permanece na luz. Na luz a gente vê as coisas, na luz não tem nada escondido. Aí a Bíblia fala assim, e nele não há causa de tropeço, porque a gente tropeça no escuro, mas na luz você não tropeça, porque você está vendo. Ou seja, quem ama não faz o outro errar, porque o amor, ele não se alegra com a injustiça, com a mentira, mas ele se alegra com a verdade. Ele se deleita com a verdade. Então, como que a gente vai mostrar que a gente ama a nossa igreja? A gente tem que ser verdadeiro. A gente não pode mentir. A gente não pode ficar escondido um do outro. Principalmente, às vezes, da liderança.
Tem gente que às vezes esconde aquilo que está dentro do coração, não quer mostrar. Por que as pessoas às vezes não querem conversar? Por exemplo, às vezes é falado com os irmãos: irmão, vai lá, conversa com o pastor. Tem irmãos que às vezes não quer conversar comigo, porque ele tem medo de revelar o que está no coração dele. O irmão fica com medo às vezes de contar alguma coisa que ele não deveria contar. Mas se a gente ama, a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu não vou ter medo de contar. Se é a verdade, eu vou contar, eu vou abrir o coração para quê? Para que eu possa ser curado. Ainda 1 Coríntios capítulo 8, verso 12, diz assim, olha, quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, você peca contra Cristo. Aqui o Paulo está falando sobre questão de alimentação, né? E ele fala que, ó, seu irmão, de repente ele não come carne, então não come carne. Para que você vai ferir a consciência dele? Só ali junto com ele, para quê? Para que você vai fazer? Não, se você é espiritualzão, come carne. E daí? O que isso vai mudar na sua vida? Sabe, se você quer saber se o seu amor por alguém é verdadeiro, se a sua amizade é genuína, porque a gente sempre pensa assim, né, das pessoas serem nossas amigas. Ah, esse daqui é amigo verdadeiro, né? Eu chego, eu olho para o Wellington e falo, não, o Wellington é um amigo verdadeiro meu, beleza, porque o Wellington é assim, assim, desse jeito, faz assim, assim. Aí eu penso, ele é amigo verdadeiro. Mas eu não paro para pensar às vezes, se eu sou amigo verdadeiro dele, que é o mais importante. O mais importante não é se o outro é, mas o mais importante no cristianismo é se eu sou. Eu preciso ser. Então, como que você sabe se você é verdadeiro, se a sua amizade é verdadeira? Fala pro irmão assim, ó, verifica a chave do quarto. Você lembra da historinha? Lembra do testemunho? Porque você pode estar no hotel errado, meu irmão. Você não chegou no lugar, você está com todo sentimento, dizendo assim, eu estou no lugar certo, mas a chave não bate. E por que a chave não bate? Porque o fato, a verdade é que você está na coisa errada. Você está fazendo negócio do jeito errado. Por exemplo, se aquela moça pensasse assim, esse cara me ama. Baseada nos sentimentos que ela estava ali, porque com certeza ela gostaria de estar também abraçando e fazendo com aquele moço, mas ela teve uma percepção e ela ela bloqueia. Mas se ela deixa se levar pelos sentimentos que ela está sentindo naquela hora, de repente o cara pega, usa ela e amanhã ele chuta ela. Porque não era amor de verdade. Porque estava baseado em sentimentos. Porque ele estava tentando o quê? Usar a chave errada, que era a chave da mentira. De enrolação. Porque o amor não faz isso. O amor espera. O amor suporta. O amor se segura. Então você tem que perguntar assim, poxa, eu estou influenciando a pessoa a fazer o que é certo? Você pode pensar assim, como que eu vou, como cristão, como que eu vou demonstrar, como que eu sei se eu amo os meus colegas lá, que estão lá no trabalho? Ora, uma coisa simples. Se você influencia eles para fazer o que é certo, então você ama. Se você influencia eles a fazer o que é errado, você não ama. Outra coisa que pode, de repente, mostrar para a gente se a gente ama ou não, é quando você vê uma pessoa sendo bem-sucedida. Você vê, né, de repente, aquele colega seu recebendo promoção lá no serviço, lá, e você nada. E aí, de repente, vem aquele negócio assim. Ou mesmo na igreja. Tem irmãos que acham, né, ser pastor ou ser qualquer coisa na igreja é uma coisa assim, né? Pô, não, irmão, é só responsabilidade. Você não vai ter aumento de salário nenhum por causa disso. Entendeu? Só vai ter mais responsabilidade. Né? E cumprir o chamado de Deus.
Então é isso que tem que ser a nossa cabeça. Mas tem gente que acha que é uma coisa assim, né? Uma coisa, por exemplo, ser promovido lá na empresa, aumentar o salário, ir para um setor melhor. A pessoa pensa às vezes isso, ela compara a igreja com isso. Está errado. Como que eu vou saber então se eu amo na igreja? Como se eu amo na vida secular? É que se eu ver essa pessoa crescendo, subindo, eu não vou ter aquela sensação. Era para ser eu. Né? Era para ser eu. Como que você se sente quando você vê alguém sendo bem-sucedido? O empresário que olha para o outro empresário e vê a empresa do outro fluindo e a dele não está. E ele olha e fala, meu, por que está fluindo? Por que a minha não está? Será que ele está amando? Se ele ama, ele fala, poxa vida, olha, parabéns. Você está conseguindo, eu queria aprender com você. Me ensina isso aí. Entendeu? O amor é humilde. Né? Então a pessoa, ela vai. E ela não se alegra com a bênção na vida do outro, é porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Quando você vê o outro tropeçar, e aí como que fica o seu coração? Puxa, tá vendo? Eu sabia. Aí, sabia que ia dar errado esse negócio. E às vezes fica ali apontando, achando, né? Se achando alguma coisa. Você realmente lamenta? Ou lá no fundo, às vezes, você fica satisfeito quando você vê o outro quebrando a cara? Então, uma coisa assim. Tem gente que fica satisfeito de ver o outro quebrando a cara. De ver as coisas dando errado na vida do outro. Só que você vai saber se o amor, e essa é a nossa foco, o nosso foco aqui é esse, é a gente saber se a gente fizer um teste agora, a gente ama? Nós estamos amando? Você sabe que o amor é real? Segundo lá em Romanos capítulo 12, verso 15, o amor ele é real quando você chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Você está vendo o outro passando luta, passando dificuldade. E você quer, mesmo que às vezes você não tem condições, às vezes você não pode financeiramente, mas você pode orar por aquela pessoa. Você pode dar palavras que vão alimentar a vida daquela pessoa a não desistir. Ontem um garoto confessou para um irmão, né, para um de nós lá, dizendo, olha, aquele dia, lá na igreja, que você orou por mim, que você veio, que você me abraçou, aquele dia eu ia me matar. Mas por causa da oração que você fez, as palavras que você usou e o jeito que você me abraçou, eu não tive coragem de terminar minha vida. A gente sabe que o nosso amor, ele é real, quando nós sentimos pelos outros. E aí eu vou te dar um outro exemplo aqui de amor. É uma mulher chamada Caterine. Olha aí, Caterine. Né? A Catarina. Catherine Lawes. O marido dela, muitos anos atrás, foi instituído como diretor do presídio de Sing Sing. O casal, eles tinham 3 filhas pequenas. E no primeiro dia do jogo de basquete, a Caterine, ela foi lá no meio dos detentos. Entrou no presídio, foi no meio dos detentos, assistiu o jogo de basquete e sentou ela com as 3 filhas no meio daqueles bandidos tudo. Sentou lá no meio deles. E as pessoas falavam para ela. As pessoas diziam para ela nunca entrar na prisão. As amigas dela falaram para ela, nunca entra na prisão. Talvez ela foi aconselhada pela última
mulher do diretor, nunca entra na prisão. Só que uma certa vez ela disse: meu marido e eu, nós vamos cuidar desses homens. Eu acredito que eles também vão cuidar de mim. Quando a Caterine, ela soube que um assassino condenado era cego, sabe o que ela fez? Ela foi ensinar braille para esse condenado. Quando ela soube que tinha alguns internos, alguns presos que tinha deficiência auditiva, ela foi estudar Libras para que eles pudessem se comunicar. Ela foi estudar Libras, aprender a língua, né, de sinais, a linguagem de sinais, para quê? Para que ela pudesse conversar com esses presos também. E durante 16 anos, irmãos, a Caterine, ela abrandou o coração endurecido desses prisioneiros de Sing Sing. E no ano de 1937, o mundo viu a diferença que faz o amor verdadeiro. Em 1937, os prisioneiros eles perceberam que tinha acontecido alguma coisa com a Caterine. Porque ela não tinha comparecido no trabalho. Durante todos aqueles anos, ela sempre ia lá trabalhar no presídio. Mas naquele dia ela não tinha comparecido. E logo a notícia chegou no presídio. A Caterine morreu num acidente de carro. E no dia seguinte, irmãos, o corpo dela foi levado para a casa dela para ser velado. E a casa deles ficava assim a alguns quilômetros do presídio. O marido dela, por ter acontecido isso, o marido dela não pôde trabalhar. Então colocaram outro diretor no lugar dele para poder, naquele momento, assumir a prisão. E o diretor interino ele estava fazendo uma caminhada matinal que ele fazia sempre. E ele percebeu uma grande reunião no portão principal do presídio. E ele olhou e ele viu todos os prisioneiros, eles estavam pressionados contra a grade. Eles estavam lá, todos pressionados, encostados, e os outros vindo por trás, e todos assim, pressionando aquela grade. E o diretor chegou perto e o diretor olhou para eles e viu os olhos deles inundados de lágrimas. Não havia um pio, não havia um barulho. Eles estendiam as mãos, eles encostavam o rosto e eles choravam silenciosamente. Ninguém falava, ninguém se movia. O que eles estavam fazendo? Eles disseram que eles foram ficar o mais perto que eles podiam da mulher que demonstrou amor por eles. O amor amoleceu o coração daqueles prisioneiros. O diretor, então, tomou uma decisão extraordinária. O diretor foi e disse para aqueles homens, falou, olha, eu vou abrir as portas e eu vou deixar vocês irem. Mas eu peço uma coisa para vocês, de noite, vocês vão sem escolta. De noite eu quero todos aqui. Todos têm que voltar à noite. Agora imagine, irmão, esses homens eram os mais perigosos ladrões, bandidos, assassinos da nação. Que a nação havia trancafiado eles. Mas o diretor destrancou o portão para eles. E eles caminharam, sem escolta, até a casa da Caterine, para prestar uma última homenagem. Para poder olhar uma última vez para aquela mulher que demonstrou amor por eles. Porque o amor verdadeiro, ele muda as pessoas.
Quando a gente ama de verdade, irmãos. E Jesus falou isso. Jesus falou, olha, vocês vão ser conhecidos como meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Jesus falou, olha, a bandeira do Evangelho é o amor. Essa é a bandeira do Evangelho. O amor de Deus, por acaso não mudou você também? Assim como o amor de Catarine mudou aqueles homens. Será que você um dia não era cego? Um dia você não sabia o propósito da sua vida? Até que Deus te mostrou. Ele te libertou. Ele te fez livre. Livre, irmãos. Nós somos livres para fazer o que nós quisermos da nossa vida. Sabe, ser cristão não é ser um prisioneiro. Mas Deus, Ele nos ensina o caminho para que a gente ande por esse caminho. Ele nos libertou a ponto da gente poder endurecer o nosso coração. Nós somos livres. Só que a gente não faz isso. Ou se a gente fizer, sempre cai a ficha, a gente fala, poxa, estou errado. Deixa eu voltar para trás, eu não posso endurecer meu coração. Se Deus me perdoou, eu também devo perdoar. Se Deus me amou, eu também devo amar. E aí sempre rola aquele arrependimento e sempre a gente volta para o caminho. Porque nunca a gente foi amado de maneira tal. Que Deus amou o mundo de tal maneira. A Bíblia fala, Ele amou o mundo de tal maneira. Tal maneira. Quer dizer, que Deus amou o mundo de um jeito que ninguém amou. Então, se Deus, Ele fosse um membro aqui da comunidade Emanação, Ele passaria no teste. Porque Ele deseja o melhor para você. Deus se alegra quando você faz tudo que é certo. O Salmo 147:11 diz, o Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. Deus, Ele nos consola nas nossas tribulações. Está lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 e 4. Quando nós passamos por tribulações, Ele nos consola nas nossas tribulações. Você quer saber o que é o amor de verdade? 1 João, capítulo 4, verso 10. Nisso consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus. Eu amo Deus. Mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então Deus passa no teste, irmãos. Deus passa no teste do amor. Deus passa no teste do amor. Ele nos ama nas nossas tribulações. Ele nos ama mesmo quando nós falhamos com Ele, Ele continua nos amando. Quando nós caímos, Ele nos levanta. Quando nós desistimos, Ele nos força a continuar andando, a não desistir, a continuar caminhando. Então, no que se refere ao amor hoje, nessa pregação, nós precisamos de três coisas. Três coisas. Nós precisamos lembrar. Primeiro, para você entender o que é amor, você tem que saber a chave verdadeira. Não adianta você querer usar a chave errada. E a chave verdadeira é a verdade. A chave verdadeira não é a gente se esconder atrás de Bíblia, atrás de coisas, porque nós somos o que somos. Segundo, seja uma pessoa devotada, devoto, uma pessoa de aliança. Porque talvez já é tarde. Talvez você pense já é tarde, você casou com alguém que você não ama, ou o contrário, você não ama ou a pessoa não te ama. Às vezes o sentimento é esse.
E por causa disso, muitos escolhem desistir. Porque eles estão baseados em sentimentos. Mas se for esse seu caso, não desista. Porque o amor é fruto do Espírito. Peça para Deus, para que Ele ajude você a amar como Ele ama. Não desista. Em Romanos capítulo 5, verso 5, diz assim: Deus derramou seu amor em nossos corações. Se você pedir para Deus te encher de amor, Ele te enche de amor. Por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O Espírito Santo está em nós. Nós podemos amar. Sabe? Peça a todos que orem por você. Peça para os seus amigos, para a sua família, para a sua liderança. E acima de tudo, ore por seu cônjuge. E se possível, não apenas ore pelo seu cônjuge, mas ore com o seu cônjuge. Sabe, às vezes vocês estão com problemas entre vocês. E às vezes vocês estão virados um para o outro. Experimenta orar um pelo outro para vocês verem o que acontece. Experimenta orar junto para vocês verem o que acontece. Peça a Deus, o Deus que levantou os mortos. Se Deus tem poder, irmãos, para levantar um defunto da morte, Ele também tem poder para te encher de amor, para fazer a chama do amor voltar. Então, cuidado para você usar a chave certa. Seja uma pessoa que seja devota. Você fez uma aliança, não desista da sua aliança. Terceiro, seja agradecido. Seja agradecido por todos que o amam. Aquelas pessoas que amam você. Seja agradecido por aquelas pessoas que não apoiam os seus erros, mas que falam a verdade para você. Deus sempre lhe nutre aquilo que é certo. Porque Deus nunca erra. E Ele não leva ninguém a errar. Porque Ele é amor. A Bíblia fala que Deus é amor. É o menor versículo da Bíblia. E o amor, a gente sabe. Ele não se alegra com a injustiça, mas Ele se alegra com a verdade. Curva sua cabeça, feche seus olhos. E peça para Deus nessa manhã. Se você sente que você não tem amado, que você não está cheio desse amor, peça para o Senhor agora: Senhor, me enche desse amor. Eu quero amar, Senhor, como o Senhor ama. Eu quero amar as vidas como o Senhor ama. Eu quero amar minha esposa, meu esposo, como o Senhor ama. Senhor, eu quero amar. Mesmo, Senhor, quando as pessoas não me amam. Eu quero, Senhor Deus, fazer a Tua vontade. Eu quero, Senhor Deus, viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero poder fazer a diferença, Senhor Deus, na minha família, no mundo. Mas que essa palavra de hoje você possa pensar nela desse jeito. Se a gente passa nesse teste do amor. E se a gente não passa, a gente tem que se ajustar. Então, nessa semana, leia 1 Coríntios capítulo 13. Leia ele uma vez, leia ele duas. Quantas vezes for necessário, leia. Pega as palavras que estão lá nele. Pode pegar até um dicionário de português. O que é ufana? Vai lá, ufanar. Busca lá. Ainda que você não está estudando lá o grego, né, e sabendo, mas alguma coisa ali pode ter certeza que vai te ajudar, tá? Então, procura fazer isso, né? Vai lá pegando as palavras e vai olhando, pedindo para Deus: Senhor, traz revelação. Se eu não estou amando como eu devo amar, me ensina a amar. E ali é a receita do amor, irmãos. Essa é a receita. Existem muitos outros textos na Bíblia que vão abraçar com esses aí. Mas essa semana fica com essa, tá? Que Deus possa te abençoar.